Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo Diálogos na FAV. Eu sou Jordana Caetano, professora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. E, neste ano, o segundo Diálogos da FAV traz profissionais renomados para discutirmos juntos sobre temas dentro do paisagismo e da floricultura. O objetivo é apresentar qual que é o cenário atual e as perspectivas futuras dessa área, trazendo vocês, ouvintes, conteúdos de boa qualidade e uma boa discussão para a gente ter aqui uma troca de conhecimento e uma troca de experiências. E para que isso seja possível, nós convidamos vocês, ouvintes, a interagir com a gente aqui no chat pelo YouTube. A gente quer saber de qual cidade vocês estão participando aqui da transmissão, qual instituição de ensino vocês são, ou qual instituição vocês trabalham, e qual que é o interesse ou a experiência de vocês na área do paisagismo. Então, a gente incentiva vocês a estarem participando do chat, também fazendo comentários sobre a nossa palestra de hoje, deixando perguntas. E quem quiser fazer a sua pergunta, a gente pede para colocar a hashtag perguntas. Isso vai facilitar a nossa equipe a encontrar a pergunta de vocês aqui no chat. Fiquem à vontade, ao final da palestra, a nossa palestrante disponibilizará um tempo para interagir com vocês, respondendo as perguntas de vocês. E lembrando que vocês podem e têm direito ao certificado de participação. Para isso, é necessário que vocês façam inscrição no sistema da universidade, e aí vai ter um link no chat aqui do YouTube para vocês. Então, quem não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever. Ao longo da palestra, vocês podem fazer inscrição no evento pelo link. E além da inscrição, para ter direito ao certificado, é necessário também preencher as fichas, os formulários de frequência. Serão 2 formulários que serão disponibilizados para vocês preencherem. E aí, cada formulário vai ser disponibilizado num horário específico ao longo da palestra, então fiquem atentos a esses 2 formulários. Então, só repetindo, para vocês terem direito ao certificado da palestra de hoje, é necessário fazer inscrição. Então, neste momento, já vai ter um link de inscrição para vocês no chat. E ao longo da palestra, nós vamos soltar aqui 2 listas de frequência em horários distintos. E é necessário que vocês preencham as 2 fichas para ter o direito aí ao certificado. Desejo um bom evento a todos. E nesse momento eu passo a palavra para o professor Júlio Pastori, para iniciar a fala com a nossa palestrante. Olá, boa tarde. Hoje nós temos a honra de anunciar a convidada palestrante da primeira palestra do segundo Diálogos da FAV, Mariana de Mello Siqueira, é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, proprietária do escritório Mariana Siqueira Arquitetura da Paisagem e fundadora do projeto Jardins de Cerrado, que visa a criação de expressões paisagísticas para a savana brasileira. Seu trabalho com a arquitetura da paisagem iniciou em 2008, atuou como designer assistente no escritório holandês Westgate, algumas coisas em francês, eu acho, ou em holandês, durante 3 anos, em especial no projeto Madrid Rio, que consiste em um parque linear de 6 quilômetros de extensão ao longo do rio Manzanares. Coordenou o projeto executivo do Parque Linear Macambira-Nicuns, em Goiânia. Foi repórter da revista Arquitetura e Urbanismo durante 5 anos. A palestrante, no presente momento, é integrante de 2 projetos de pesquisa: Espécies nativas para usos paisagísticos, descobrindo e validando o potencial da flora do bioma do Pampa, e prospecção de espécies, caracterização de aspectos reprodutivos, ensaio de manejo da flora do cerrado para uso em paisagismo. Esse eu sou participante também, como parceiro. Atualmente possui vínculo institucional com a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de Santa Maria. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Júlio. Muito obrigada a todos pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e de estar ao seu lado, Júlio, que é um super parceiro. Muitas aventuras pelo Cerrado, né? Muitas descobertas e juntos estamos conseguindo realizar muita coisa
maravilhosa aí pelo paisagismo, pelo cerrado. Então, eu fico honrada pelo convite, poder estar aqui com vocês na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Espero que a gente tenha um evento bem inspirador e que demonstre muitas possibilidades para o paisagismo no cerrado. E, bom, inicio já a apresentação, né? Eu vou puxar a apresentação aqui e vou trazer um pouco hoje, gente, não só da história do paisagismo aqui no Cerrado, mas um pouco da minha trajetória profissional. Né, o Júlio fez uma apresentação ali e eu quero ilustrar um pouquinho desse caminho que eu fiz, porque é o caminho da minha descoberta do paisagismo como profissão. Então, acho que isso pode ser interessante para outras pessoas que estão em formação, para abrir um pouco de caminho, mostrar possibilidades, apresentar um pouco mais desse campo, né? Então, não só o cerrado, mas o campo do paisagismo como atuação profissional em si é algo que eu quero compartilhar a minha experiência, como forma também de inspirar e de animar, quem sabe, mais alunos a olharem com carinho e com entusiasmo essa disciplina. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Acho que vocês já devem estar vendo, né? Deixa eu ver aqui. Bom, então, pessoal, eu sou mineira de Belo Horizonte, né? Nasci e cresci na capital mineira e aos fins de semana com a minha família a gente sempre ia para um sítio no centro-oeste mineiro, uma cidade que chama Itapecerica, que é de onde vêm os dois lados da minha família. E antigamente diz que essa cidade chamava Tamanduá. E do lado tem uma cidade que chama Formiga, inclusive. E esses dias conversando com o tio, ele me falou que até hoje se vê em muitos tamanduás na região. Eu lembro que meu avô era caçador de veado, então na varanda da casa dele, no alpendre, tinha um monte de chifre de veado pendurado. E na época eu não fazia essa relação, né, dessa fauna com essa paisagem, assim. E hoje eu acho interessante imaginar que, de fato, era uma região que tinha cerrado. Era uma região de cerrado, né? Mas na época eu não dava esse nome para essa experiência, não dava esse nome para esse lugar, mas de alguma forma eu já ia me conectando. E aqui é uma foto, então, nesse sítio, né, onde a gente passava os fins de semana, vendo que ainda tem remanescentes de árvores nativas do cerrado, mas que aquela camada rasteira, né, a camada herbácea, arbustiva, as plantas baixinhas, os capins, as ervinhas e os arbustinhos já não tinha tanto mais, porque essas áreas já tinham sido convertidas em pasto, né, de braquiária, etc. Mas eu entendo que veio da infância alguma relação que hoje eu resgato através da minha profissão. Eu me formei, então, em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, e eu acredito que tenha sido a formação certa para mim, porque eu, na verdade, não tinha certeza de em que área eu queria atuar, eu tinha muitos interesses e pouco foco, e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo muitas vezes tem um pouco esse caráter mesmo, assim, de te apresentar para muita coisa, para as muitas disciplinas e formas de abordar a questão espacial, né? Então, a matéria-prima do arquiteto é o espaço. Então, muitas vezes a gente pensa que o arquiteto trabalha com parede, com teto, com piso, mas todos esses são elementos para conformar espaços. E então, na faculdade, a gente também via a questão do espaço 2D, na folha de papel, design gráfico, o design de objeto. Então, tudo isso para mim foi bem interessante, porque me permitiu ainda manter uma mente aberta na hora da minha atuação. Tá, eu vou atuar com espaço, mas como? Eu ainda não sabia. E nunca me vi como uma pessoa projetando edificações. Eu nunca quis projetar prédios e acho que não projetei nenhum até hoje. Nenhum tipo de construção, mais assim, edificação mesmo. Ao fim da minha faculdade, eu fui fazer um curso de bioarquitetura, num lugar que chama TIBA, que significa Tecnologia Intuitiva e Bioarquitetura. É um espaço que fica em Bom Jardim, no interior do Rio de Janeiro. E é um espaço criado por aquele holandês, é um arquiteto holandês que se chama Johan van Leeuwen, que é o autor daquele livro, o Manual do Arquiteto Descalço. E eu fiquei super encantada com esse espaço, e inclusive fiquei sabendo que essa mata que a gente vê ao fundo aqui
poucos anos antes, assim, poucas décadas antes, era uma plantação de café. Então, que eles tinham conseguido restituir a mata nesse espaço e, ao mesmo tempo, fazer um espaço de transição entre a mata e as edificações, que eram jardins, né? E eu achei tudo isso tão bonito, tão interessante, eu achei tão cheio de vida, assim, de cor. Isso me tocou. Eu fiz um trabalho, um TCC, envolvendo bioarquitetura. Deixa eu ver se eu tenho mais slides, não. Então, algumas das técnicas que eu tinha aprendido lá, eu associei com outras questões, enfim. Mas foi no fim da minha faculdade que me surgiu um pouco mais essa relação do espaço com a natureza, propriamente dito, a construção com os materiais naturais, ou esses espaços planejados, né, que depois, bom, é o que a gente vai chamar de paisagismo, então, né, que a gente viu na foto anterior. E uma vez formada, eu tinha um carro usado que meus pais tinham me dado, e eu vendi esse carro. E vendi o sofá, vendi isso, vendi aquilo, e a minha família me apoiou financeiramente, e eu fui para a Europa fazer uns cursos sobre sustentabilidade e tal. Na época eu tinha muita bolsa boa, assim, para brasileiro, eu tinha super desconto, aí eu fiquei 6 meses fazendo uns cursos na Europa. E depois, porque um detalhe é que eu queria ter feito intercâmbio, né? Na escola e não fiz. Queria ter feito intercâmbio na faculdade e não fiz. Aí quando chegou, que eu tinha terminado de me formar, falei, agora eu vou para o mundo, que eu quero ver esse mundo. E aí fiquei esse tempo na Europa e depois consegui uma oportunidade como arquiteta voluntária na Índia rural. Então eu fiquei por 5 meses lá, projetando edificações e acompanhando obras numa ONG que chama Fundación Vicente Ferrer. Vicente Ferrer é esse senhor, era esse senhor, um catalão, né, um espanhol, que tem um trabalho lá na Índia rural que hoje atinge 2 milhões de pessoas, um trabalho super interessante. Então tinha uma equipe espanhola de arquitetos, engenheiros e tal, e eu era a única brasileira ali. Então era isso, a gente projetava e acompanhava. Então tinha os espanhóis e 90% da ONG são os indianos mesmo. Então foi uma vivência bem, bem interessante, com muitas histórias engraçadas e outras tristes, mas histórias intensas assim para contar. Então essa foi basicamente uma das minhas primeiras experiências profissionais mesmo. Esse aqui foi o grande almoço que teve no Dia do Engenheiro. E lá estava eu, representando esse universo também, né? E foi isso. Então, fiquei esses 5 meses lá. E eu fui vendo que, sem querer, ou sem me dar conta, eu estava mais interessada em projetar as áreas externas do que as áreas internas. Então, eu lembro que eu me dediquei muito em projetar esse pergolado, que é não só pergolado nessa pracinha, que é uma estrutura autoportante, que é essa maquetezinha aqui, né? Que é quando uma viga segura a outra, que segura a outra, que segura a outra, que segura a outra, e não tem começo nem fim, né? E a gente, de fato, construiu esse espaço e tal, foi uma experiência satisfatória. E foi só na Índia que foi cair minha ficha que as coisas que estavam mais me interessando apontavam na direção de uma disciplina chamada paisagismo, né? Até então não tinha caído essa ficha para mim. Durante a faculdade essa ficha não caiu. Mas depois, atuando profissionalmente, foi inclusive um namorado que eu tinha na época que me ajudou a ver. Ele falou, não, isso que você gosta chama paisagismo. Eu falei, nossa. E na sequência eu tive a oportunidade de morar em Roterdã, na Holanda, e consegui um trabalho que foi de designer assistente num escritório lá que chama West 8. Urban Design and Landscape Architecture, né? Desenho urbano e arquitetura da paisagem. E aí foi, de fato, a minha experiência profissional mais potente, assim, né? Do começo, assim, da minha vida profissional. Eu entrei lá com um portfólio muito simples, mas mesmo assim eles se interessaram pelo tipo de experiência que eu tinha tido, né? Então eu não sabia fazer aqueles renders incríveis, aquelas imagens 3D maravilhosas, mas tinha um certo conteúdo na minha vivência que para eles pareceu interessante. Aí eu consegui um emprego que para mim foi o emprego dos sonhos. Eu fiquei 3 anos lá e trabalhei sobretudo nesse projeto aqui, que chama Madrid Rio, que fica na capital espanhola, né? Lá tem um rio, apesar da gente não associar Madrid com um lugar que tenha rio, mas é porque o rio até então tinham essas avenidas marginais, assim, nas bordas, né? Que nem acontece em São Paulo, por exemplo.
E este projeto fez com que o Rio passasse disso para isso daqui. Então, foi um concurso internacional de ideias que foi ganho por um consórcio espanhol, que se chamava MRIO, o consórcio, e eles convidaram uma empresa estrangeira, que foi o Westate, para fazer a segunda fase do concurso, e juntos eles ganharam. Eu entrei posteriormente, já na fase de desenvolvimento do projeto, e aí foi incrível, porque eu tive essa experiência de um projeto em que a gente podia mesmo definir tudo. Então, se a gente desenhava o banco que vai ter... Deixa eu ver o próximo slide. A gente podia fazer o protótipo do banco. Então, a gente teve mesmo essa oportunidade de desenhar algo do princípio ao fim, né? Desde a parte construída até a parte vegetal, e depois ver o parque pronto. Então, foi a hora que eu comecei realmente a levar a sério a possibilidade dessa profissão. Porque, infelizmente, no Brasil, apesar da gente ter a grande estrela que foi Roberto Burle Marx, a gente ainda está muito em dívida com essa formação. Então, hoje, os arquitetos podem atuar como paisagistas, os agrônomos podem atuar como paisagistas, os biólogos também, mas, na prática, nenhuma dessas formações reúne tudo o que é preciso para um profissional se formar e poder atuar. E aqui eu tinha colegas que eram formados em arquitetura da paisagem, dava para ver que eles tinham uma bagagem diferente. Apesar de que me surpreendeu que eles respeitavam muito o meu trabalho. E então eu entendi que a minha formação como arquiteta, na USP, etc. e tal, tinha me dado um embasamento que eu mesma não sabia que eu tinha. Que eu era capaz de resolver problemas e propor soluções e tudo mais, que eles respeitavam. Mas mesmo assim, o tipo de formação, o conteúdo da formação tinha sido bastante diferente. Eles tinham acesso a raciocínios e enfim, a coisas que eu não tinha tido, né? E que nenhum dos meus colegas brasileiros, de fato, teve acesso na sua formação no Brasil. E aqui, então, algumas fotos já do parque pronto, posteriormente. Mas, de qualquer maneira, foi quando eu vi, então, que essa profissão, né, o paisagismo, a arquitetura da paisagem, ela é uma profissão importante para a sociedade, né? Ela é relevante, ela é interessante, porque no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem uma lógica, às vezes, de ver o paisagismo como quase uma decoração verde que você aplica posteriormente nas áreas residuais das edificações. Então, o arquiteto vai, projeta a cidade, projeta os edifícios, e o que sobrar, céu aberto, o paisagista vai para dar um tratamento vegetal. E aqui a gente viu o raciocínio inverso, né? Colocar o espaço livre em primeiro lugar, colocar o espaço público, as áreas abertas em primeiro lugar no raciocínio do espaço. Assim. E aí eu falei, nossa, é isso mesmo, isso é fantástico, que área interessante para atuar. E fiquei muito empolgada, basicamente. Aqui mais fotos desse projeto lá na Espanha, né? E aí, voltando ao Brasil, eu ainda estava preparando um portfólio para ver. Aí eu não sabia se eu ia morar em Belo Horizonte, que é de onde eu sou, se eu ia para São Paulo, que é onde eu me formei, se eu ia para Brasília, que é onde minha família estava morando desde o ano 2000, desde o começo da minha faculdade. E aí tinha a Cissa Gorski, que é uma arquiteta e paisagista lá de São Paulo, ela trabalha sempre em parceria com a arquiteta e a paisagista Rosa Clias, e elas me convidaram para coordenar um projeto também de um parque linear, também de um parque ao longo de cursos d'água, que está sendo executado lá em Goiânia, que é o Parque Linear Macambira-Nicuns. Então, eu tive essa experiência de 2 anos também em São Paulo, né? A gente ficou em São Paulo projetando esse parque que tem sido executado em Goiânia, e mais uma vez foi muito importante para eu ir aterrissando na realidade brasileira e entendendo aí melhor as possibilidades de atuação nessa área aqui no Brasil, e foi bem satisfatório também ter tido essa experiência. Depois desses 2 anos em São Paulo, eu fiquei com muita vontade de morar perto da minha família. Né? Eles estavam morando em Brasília, eu nunca tinha morado em Brasília, eu estava há 15 anos longe de casa, assim, né, dos meus pais, do meu irmão, e vim morar em Brasília, abri um escritório. Então, era quando eu finalmente vou começar a fazer meus projetos autorais e sentindo naturalmente a insegurança que dá, especialmente quando a gente não tem um lastro de uma formação que dê
segurança maior, né? Então, hoje, a pessoa que quer atuar com paisagem no Brasil, ela pode se apoiar na sua formação, mas ela tem muitas lacunas a serem preenchidas, que a gente só vai preencher mesmo na vida profissional. E esse foi meu caso aqui, então, quando eu abri o escritório em Brasília. Aqui são imagens dos visitantes que apareciam pela janela. E quando eu voltei para o Brasil, eu entrei em contato com a revista AU, de Arquitetura e Urbanismo, e falei, poxa, vocês podiam publicar uma matéria sobre o projeto Madre Rio, eu trabalhei lá, um projeto incrível, posso passar material para vocês fazerem uma matéria. E a editora da revista me falou, poxa, mas você escreve? Aí eu falei, escrevo. E ela falou, então você não quer escrever a matéria sobre esse projeto? E eu, escrevo. E aí foi um sofrimento, eu fiquei acho que umas 2 semanas com aquela coisa, escreve papel, amassa, joga no lixo, começa de novo, mas escrevi, fiquei satisfeita, né, com o processo e com o resultado, apesar de que foi bem sofrido. A matéria foi publicada, e para minha surpresa, depois disso, começaram a vir outros pedidos da mesma revista para escrever outras matérias. Foi assim que eu passei 5 anos colaborando como repórter para a revista AU. E foi uma experiência muito interessante para conhecer mais projetos, mais profissionais, aprimorar a técnica da escrita, né? A escrita de reportagem, assim, que é quando você tem que pegar um conteúdo técnico e, ao mesmo tempo, traduzir isso de uma forma mais interessante para ler e tal. Pessoal, então tudo isso é para contar como foi que um belo dia eu cheguei em Brasília e era repórter da revista AU e fui chamada para escrever uma matéria sobre uma casa da Bloco Arquitetos, que foi essa casa aqui, Casa Torreão. E aí eu fui com o Matheus Seco e o Daniel Mangabeira, que são sócios do escritório, para essa casa, para eles me mostrarem, né, para eu entrevistá-los e tal. Conversa vai, conversa vem, eles souberam que eu trabalhava com paisagismo e falaram, olha, então a gente vai chamar você para fazer paisagismo de alguma casa nossa, ou uma obra nossa, né? E eu falei, que legal, mas eu não sabia, né? Tem aquelas coisas, às vezes as pessoas falam assim, mas não necessariamente aquilo vai virar. Só que, de fato, eles entraram em contato comigo um tempinho depois e falaram, olha, a gente tem uma obra que a cliente está com uma visão muito específica de paisagismo, ela quer uma coisa muito especial, muito diferente. Quem sabe você possa ser uma alternativa aí para desenvolver esse projeto. Vamos fazer uma reunião para vocês se conhecerem, conversarem e tal. Foi nesse dia que no escritório lá da Bloco Arquitetos eu conheci a Ilka Teodoro, que é uma advogada bárbara, que hoje, inclusive, é a administradora do Plano Piloto de Brasília. E aí, quando eu entrei lá na sala para conversar com ela, ela falou que ela queria um jardim bem nativo do Cerrado. Que ela tinha nascido e crescido no Cerrado, inclusive a terra do avô dela era, na infância dela, o que hoje são as Águas Emendadas, e que depois virou parque e tudo mais. Mas ela cresceu passando os fins de semana lá nas Águas Emendadas. Então, ela tinha uma relação muito forte com o Cerrado e queria ter essa relação nessa nova casa que ela estava construindo, né? E aí eu fiz o projeto, estudo preliminar, né, que a gente chama, que é quando a gente começa a jogar as primeiras ideias no papel, e coloquei as várias coisas que ela queria no projeto, Praça da Fogueira, horta, trilha, tarará, e delimitei essa área no entorno da casa que está aqui com um verdinho oliva, e chamei de Jardim de Cerrado, tá aqui ó, na legenda. Provavelmente foi a primeira vez que eu usei essa expressão, que acabou se tornando depois um projeto, né? Mas aqui tá Jardim de Cerrado. E aí falei para ela, vamos usar nesse Jardim de Cerrado as plantas nativas do Cerrado, especialmente as baixinhas. Vamos usar os capins, as ervinhas, os arbustos, além das árvores, para comprar um jardim naturalista. Tá? Isso foi comecinho de 2015. Deixa eu ver se tem a data aqui, ó. 13 de março de 2015, que junto eu apresentei as referências de paisagismo naturalista contemporâneo, que é o Pitaldoff, que fez o Highline Park, lá em Nova York. Então, são aqueles jardins com muita biodiversidade, normalmente com ervas perenes, com predomínio de capins e flores,
Eu falei, olha, vamos usar esse tipo de linguagem, mas com as plantas nativas do Cerrado, para fazer esse grande jardim. Ela falou, tá ótimo, vamos nessa, os arquitetos também, vamos nessa, tá. E foi então que, indo aos viveiros de Brasília e pedindo as listas de plantas nativas, eu fui me dar conta de que eu tinha prometido para a cliente uma coisa que naquele momento era inexequível. Não tinha, como ainda não tem, mudas dessas plantas nos viveiros, dessas plantas das formações campestres e savânicas do Cerrado, né? Então, capim nativo, os viveiristas me olhavam com a cara de, oi? Como assim capim nativo? Você quer botar capim nativo do Cerrado num jardim? Não. Não, isso não tem, a gente não tem essas espécies e é muito, muito raro alguém vir pedir a mesma coisa. E isso para ervinhas e arbustos também. Hoje a gente sabe, né, principalmente através dos levantamentos que a paisagista, engenheira florestal e paisagista Soraya Mello tem feito, de que existem sim plantas nativas do Cerrado nos viveiros, mas elas são sobretudo de áreas mais sombreadas, como as matas. E eu estava buscando aquelas de ambientes mais ensolarados, né? E não estava encontrando. E também que muitas vezes nem sequer há informação de que certas espécies são nativas do Cerrado. Então, você, eu quero fazer um jardim com plantas nativas do Cerrado. Você vai ouvir uma negativa, não tem, só tem árvore. Por isso que eu coloco essa foto aqui, porque quando a gente busca espécies de árvores nativas do Cerrado, a gente encontra nos viveiros. Mas é importante frisar que muitas vezes são espécies de matas e não de savanas e campos. Não, de savanas, perdão, porque campo não tem árvore, né? E das outras, a gente não vai encontrar de maneira geral, ou o pessoal não vai saber nos oferecer o pouco que tem. E eu estava, então, interessada nisso aqui, olha, gente, os capinzinhos, as ervinhas, os arbustinhos, né, maravilhosos, que quando a gente sai aí pelo Cerrado, com os olhos bem abertos, a gente vê maravilhas, e isso, Júlio, é uma grande prova, né, assim, de que é incrível sair pelo Cerrado, admirando as plantas e desejando praticamente todas elas no nosso jardim. E, no entanto, vendo isso como um grande desafio. Nesse momento que a gente ouvia muito, e se ouve até hoje, é que é impossível cultivar essas espécies, que a gente não conhece o tipo de substrato que é para usar, ou que elas são de muito difícil germinação, ou que elas não se estabelecem, que elas não crescem. Então, existe uma série de mitos, assim, de que seria muito difícil, então, trabalhar com essas espécies, fora o desinteresse geral. Então, elas simplesmente não compõem os nossos jardins, né? Não figuram nos nossos jardins atualmente, né? De maneira geral. Mas fiquei muito interessada e com muita vontade de trabalhar com isso. Então, voltei lá para minha cliente, para a Ilka Teodoro, falei, olha, Ilka, aquele negócio que eu te prometi simplesmente não rola. Não existem essas plantas no viveiro e todo mundo está falando que é muito difícil. Mesmo assim, eu quero encarar esse desafio, gostaria de resolver isso, mas isso vai precisar de tempo. E ela falou, mas quanto tempo você acha que você precisa para me entregar um jardim? Aí eu falei, acho que pelo menos uns 5 anos. Ela falou, te dou 10. Então, foi com essa super cliente parceira, né, que a gente foi se desenvolvendo e mais procurando parceiros para poder fazer esse trabalho. Pessoal, agora eu só estou tendo uma pequena insegurança aqui dessa vida online. Eu só preciso saber se de fato está tudo funcionando aqui, se vocês estão me vendo, me ouvindo. Acredito que sim, né? Sim. Tá. Parece que está tudo certo, senão alguém já teria me avisado alguma coisa aqui. Bom, para falar um pouquinho do Cerrado, que muitos de vocês já conhecem bem, né? O Cerrado é considerado um mosaico de fitofisionomias, onde a gente vai ter o convívio lado a lado de florestas, que são áreas em que a gente tem tantas árvores que os dosséis delas se tocam, e isso sombreia o que acontece embaixo. Os campos, que é onde basicamente não tem árvore, predomina aquele tapete de capim, ervinha e subarbusto. E as savanas, que é onde a gente tem esse mesmo tapete dos campos, porém com algumas árvores espalhadas na paisagem, né? Então, o Cerrado é dono de uma riqueza florística enorme, é a savana mais rica em biodiversidade do planeta, e muito disso se deve a essa riqueza de ambientes um ao lado do outro, né? Uma coisa que eu fui aprendendo é o seguinte, pessoal, que
estima-se que quando os humanos chegaram no território que hoje é chamado Brasil, os humanos, hein, pessoal, não estou falando dos portugueses, estou falando lá atrás, cerca de 40% desse território não era coberto por florestas, mas por ecossistemas não florestais, como é o caso da maior parte do Cerrado, como é o caso da maior parte do Pampa, da maior parte do Pantanal e mesmo da maior parte da Caatinga. Então, dos 6 biomas brasileiros, 2 são predominantemente florestais, a Amazônia e a Mata Atlântica. Então, eu fui percebendo que existe uma lacuna bem grande na nossa percepção desse tipo de ambiente, da nossa valorização cultural desse tipo de ambiente não florestal, né? Então, enquanto a gente tem uma maior aderência à ideia de Brasil, uma nação florestal, a gente ainda não tem tanto conhecimento ou aderência do Brasil, uma nação savânica e campestre, né? Mas no hino nacional tem aquela partezinha que diz: teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Então é preciso que a gente possa reconhecer esses lindos campos com flores, né? E no Cerrado é o que não falta. Por enquanto, porque o Cerrado está sendo destruído num ritmo alucinante. Então a gente está perdendo muito do Cerrado antes mesmo da gente conhecer. E é preciso, então, que a gente passe a conhecer e valorizar, principalmente para poder conservar, desejar conservar aquilo que ainda resta, né? Então, aqui mais algumas imagens dos lindos campos cerrados. O Cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil, porque é nele onde infiltram as águas que abastecem lençóis freáticos e, consequentemente, as nascentes, né, das 3 principais bacias hidrográficas do país. O Alexandre Sampaio, que é um ecólogo, analista ambiental do ICMBio, ele uma vez me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que é assim, que a gente muitas vezes quer muito conservar ou restaurar as nascentes, ou revegetar os cursos d'água, né, para preservar os cursos hídricos, né, os cursos d'água, mas que isso não adianta se a gente não tiver o cerrado de pé para infiltrar essa água. Então, a analogia que ele faz é o seguinte: não adianta ter torneira, que é a nascente, nem cano, que é o curso d'água, a mata ciliar, se a gente não tiver água na caixa d'água. E o que garante água na caixa d'água é o cerrado de pé. Então, aí mais um motivo para a gente querer muito conservar o máximo possível o cerrado. Um ponto bem importante da ecologia, né, e da paisagem do Cerrado é a questão da sazonalidade. Então, a gente sabe que se a gente vai no Cerrado numa época de chuva e encontra esse tipo de visual, se a gente voltar lá 6 meses depois, a gente vai encontrar um visual bem diferente. As cores vão se alterar drasticamente. Não é que vão ser outras plantas, são as mesmas plantas, mas expressando aspectos diferentes. Então, enquanto nas chuvas predominam milhares de tons de verde, no inverno, na seca, a gente vai ter mais o ocre, o dourado, o prateado, o marrom, o pardo, né? E defendo muito que a gente deve aprender a valorizar essa dinâmica e não tentar manter os jardins verdes ao longo do ano inteiro, se não é isso que é o natural da região. Então, como que a gente vai, aos poucos, aprendendo a fazer jardins que revelem a beleza da seca também? É um desafio. É um desafio para a gente fazer esses jardins que sejam belos e é um desafio para o público mudar o olhar, mas é uma construção cultural que é relevante e que pode ser feita com o tempo, né? Aqui imagens das espécies, de uma mesma espécie lado a lado, na chuva e na seca. Mostrando como que se altera, né, drasticamente aí o cromatismo do cerrado, principalmente ao longo das estações. Aqui um conjuntinho de 3 plantas na chuva, outras 3 plantas na seca. Então, é muito divertido, né? É muito interessante que o ambiente possa mudar dessa forma. Acho que isso é bem-vindo nos jardins. Aqui algumas belezas da seca, já que é a estação que a gente provavelmente se sente mais desafiado a admirar muitas vezes.
Bom, em algum momento, depois de perguntar muito, eu acabei encontrando uma turma de ecólogos, a professora Isabel Schmidt, do Departamento de Ecologia da UNB, o Alexandre Sampaio, que é esse analista ambiental do ICMBio, Daniel Vieira, da Embrapa, o Claudomiro de Almeida Cortes, uma galera que está fazendo projetos de restauração ecológica na Chapada dos Veadeiros por meio da semeadura direta. Então, eu fui, visitei os projetos, vi eles semeando toneladas de capins, ervas, arbustos, subarbustos na paisagem, vi aquelas espécies germinando e se estabelecendo e falei, gente, como assim que é impossível cultivar isso? Olha o que essa galera está fazendo, né? Aí fiquei super empolgada, a gente fez uma bela de uma parceria, começou a desenvolver projetos juntos. E nessa época eu entrei em contato também com a paisagista argentina Amália Robredo, que é uma referência latino-americana em paisagismo naturalista. Ela fez muitos cursos lá presenciais com o Pita Aldorf, conheceu a nata do paisagismo naturalista contemporâneo na Europa, nos Estados Unidos, e atua no Uruguai. Então eu entrei em contato com ela, disse que o que ela estava fazendo lá no Uruguai era o que eu gostaria de fazer no Cerrado também, e se ela poderia de alguma forma contribuir, e ela foi e é uma super parceira, a gente passou a trabalhar juntas, ela se tornou uma mentora para mim, e trouxe muito do conhecimento, não só então das plantas nativas, né, de como introduzir plantas nativas ao paisagismo, mas a questão de como criar composições naturalistas com essas plantas. E aí, com um bando de gente, a gente começou a fazer expedições em busca de plantas com potencial paisagístico, saindo na chuva e na seca, né, buscando, então, esse dinamismo da flora para pensar em trazer isso para os jardins. Junto com o Claudomiro de Almeida Cortes, a gente abriu um pequeno viveiro experimental na Chapada dos Veadeiros, com a assessoria técnica da Isabel Schmidt e do Alexandre Sampaio, e ali a gente começou a produzir, sem maiores dificuldades, dezenas de espécies de plantas nativas, de capins, ervas, subarbustos, etc. Claudomiro é muito bom para plantar, mas no fundo não teve tanto mistério assim, aparentemente. A gente conseguiu mesmo produzir uma grande variedade de espécies a partir da semeadura direta, né? E então, diante de tudo isso que eu fui aprendendo sobre o Cerrado, né, que antes eu não tinha essas informações, eu fui vendo que diante da importância e da beleza desse bioma, a gente precisa de uma nova ética. E quando eu falo a gente, é a cultura urbana contemporânea. E essa nova ética pode e deve refletir numa nova estética, e é dentro desse contexto, desse ideal, que eu criei o projeto Jardins de Cerrado, e através desse projeto eu vou criando diferentes parcerias em diferentes momentos para ir fazendo projetos, né? A gente fez alguns experimentos científicos, um Jardim Botânico de Brasília, outro na UNB, em parceria com o professor Júlio, com a professora Isabel, para ver aspectos mais científicos, assim, de como usar essas plantas, né? Mas hoje eu vou mostrar um pouco mais as experiências diretamente relacionadas aos jardins. Então, eu comecei buscando fazer composições mistas, jardins perenes, né? Então, principalmente usando capins nativos do Cerrado, associado a outras ervas e arbustos exóticos, que já têm um uso muito tradicional, não sei se tradicional, mas assim, uso muito comprovado no paisagismo. A gente vê que são espécies que não têm risco de se tornarem invasoras, então a espécie exótica é bem-vinda no paisagismo, né? A gente, quando defende as nativas, não está defendendo um paisagismo só de nativas, mas também de nativas. E então aqui associei capins nativos com plantas perenes exóticas que trouxeram mais esse elemento das flores, no primeiro momento. Aquela é uma casa da Bloco Arquitetos, que se chama Casa das Praças. E acabei fazendo esse projeto aqui em parceria com o agrônomo e paisagista Sérgio Borges, da Vertical Paisagismo. Esse aqui é outro projeto da Bloco Arquitetos, é a casa da jornalista Juliana Morrone, e aqui, mais uma vez, a gente associou capins e algumas espécies de ervas nativas a outras espécies exóticas, floridas, ou não, né? Aqui tem um liriope que não é florido. Essa é a Casa dos Eixos, também da Bloco Arquitetos. Aqui, além de alguns capins, a gente usou a macela do campo,
na composição. Não sei nem se dá para ver aqui, acho que não. Esse é um outro jardim, esse não tem tanto a ver com essa linguagem do cerrado, mas é mais para reforçar esse ponto de que não é para virar a xiita do cerrado, né? Que a gente pode trabalhar com cerrado, mas pode continuar com uma linguagem também mais aberta a depender do contexto. Então, essa é outra casa, essa é a Casa Colina, também da Bloco Arquitetos, que eu fiz um paisagismo aqui com outra linguagem. E essa é a casa mais recente que eu visitei, Casa Cury, projeto arquitetônico da ArcBR, né, um escritório também de Brasília, em que a gente também associou os capins nativos do Cerrado com ervinhas exóticas perenes para criar um jardim campestre bem floridinho, junto à fachada principal. E agora, o jardim só com plantas nativas do Cerrado, eu vou mostrar 3 experiências, se eu não me engano. Então, primeiro eu vou voltar lá para a Casa Vila Rica, já que eu já comecei a contar essa história para vocês. Eu convidei a paisagista Amália Robredo para fazer esse projeto de jardim junto comigo. E a história lá é a seguinte: quando a gente chegou, o que a gente encontrou foi um pasto de braquiária com plantinhas nativas do Cerrado no meio, né? E o que a gente teve que fazer foi retirar, aqui é uma foto depois da obra pronta, os capins exóticos dominando a paisagem, né? Isso aqui foi antes da gente começar a implantar o paisagismo. Então, a gente vê que as nativas estavam sem vez mesmo, né? Diante da voracidade dos capins exóticos. Então, o que a gente fez foi começar a remoção desses capins exóticos, mantendo as plantas nativas onde estavam. Foi muito interessante ver que, à medida que a gente foi tirando o capim exótico, as plantas nativas já começaram a respirar aliviadas, assim, elas começaram a crescer com mais vigor instantaneamente. Então, a gente criou canteiros lineares nas porções onde tinha maior acúmulo de plantas nativas já existentes e criamos faixas gramadas entre esses canteiros com plantas nativas existentes. E aí a gente semeou plantas nativas nos canteiros também para enriquecer mais, né? Que era uma baixa densidade inicialmente de plantas existentes. Então elas foram crescendo. Isso aqui é o jardim se desenvolvendo. Essas fotos são tiradas pela própria cliente. E essas fotos são as mais recentes, tiradas esse ano pela fotógrafa Joana França, e que mostra mais o jardim mais maduro agora, né? Ainda com áreas que precisam ser semeadas, né? É um trabalho contínuo, mas onde a gente já vê, de repente, que aquele pasto de braquiária deu lugar a um jardim com uma feição savânica, um jardim com uma feição serratense, assim. Que a gente explora muito a questão dos dourados, né? Que as plantas do cerrado oferecem, as flores. Então, o jardim está cada vez mais consolidado. Aqui são espécies que a gente introduziu por meio da semeadura direta. Aqui vocês veem que ainda tem áreas descobertas, né, dentro desses canteiros, que a gente precisa continuamente seguir introduzindo espécies. Tá? Hoje, a manutenção do jardim está a cargo do estudante de agroecologia William Jefferson. Aqui a gente consegue ter a legibilidade melhor dessas faixas, né, de espécies. Essa vocês já viram. E a gente teve maravilhoso presente recentemente de que a casa foi publicada no The New York Times, versão impressa mesmo, na revista de Estilo e Cultura do The New York Times, né? E o jornalista, que é o Michael Snyder, se interessou muito pela história do jardim, pela história do cerrado, pela relação entre a casa e essa paisagem do cerrado, esse horizonte de Brasília, esse céu de Brasília, né? Ele teve muita sensibilidade para ir sacando essas relações espaciais e culturais entre a casa e a paisagem, e nos entrevistou e trouxe de uma forma muito potente o caso do cerrado dentro da Casa Vila Rica, ou no entorno da Casa Vila Rica. É uma linda reportagem. E eu vou ler aqui um trechinho da conclusão da reportagem para vocês, em português, que eu achei muito tocante.
que diz o seguinte: essas edificações, como os plantios de Siqueira e Robredo, se afastam de uma beleza arquitetônica importada em favor do que existia antes. O horizonte sem fim, os capinzais que abraçam a terra, a chance não apenas de criar algo novo, mas de recuperar o que quase foi perdido. Então, a gente ficou super feliz e honrado com esse reconhecimento, né, de um veículo de comunicação tão importante como o The New York Times, e isso nos dá aquela segurança de que estamos no caminho certo. A gente tem mais que trabalhar mais e mais para ir desenvolvendo essa linguagem e essas possibilidades aí para o paisagismo, né? Outra experiência que eu vou mostrar para vocês foi a Casa no Cerrado, que é uma casa em Moeda, Minas Gerais. É a casa que foi construída pelo arquiteto Carlos Teixeira para si próprio. E o que aconteceu foi que depois da obra, ficaram algumas áreas degradadas no entorno da edificação. Então, é uma área com cerrado muito bem conservado, mas no entorno dela ficou uma área degradada. E isso estava gerando uma descontinuidade ecológica e visual, né, entre a casa e o entorno. E aí ele nos chamou para fazer jardins em toda essa área aí que está degradada, né, que estava degradada. Aqui um zoom um pouquinho melhor para vocês verem, que estava mesmo desconexa, né, a casa do entorno. E aí, ao invés de querer fazer toda a área que estava degradada, eu propus para ele que no primeiro ano a gente começasse por um canteiro pequeno, de 60 metros quadrados, e foi nesse canteiro que eu, de fato, semeei cerrado, assim, pela primeira vez no contexto de um jardim. Acho pena que está sem a data aqui, foi, não sei se foi 2016 ou 2017, acho que foi final de 2017. E então, vou mostrar algumas imagens desse canteiro para vocês. Ó, o canteiro depois de alguns meses na chuva e mais meses ainda na seca. Então, é um jardim experimental, né? Tem coisa que deu certo, tem coisa que deu errado, mas fato é que a gente consegue perceber a questão da sazonalidade muito expressa, né? Não só no jardim, mas no entorno. Então, a gente vê como esse jardim acompanha o entorno, né? Em termos cromáticos. Para fazer o restante das áreas, que eram áreas maiores, um desafio maior. Bom, antes eu só vou mostrar um pouco mais da questão da sazonalidade, dos resultados preliminares desse jardim. Eu convidei para fazer o entorno a bióloga e ecóloga Bárbara Pacheco, da Verde Novo Sementes Nativas, porque o desafio era grande. Além da braquiária, a gente tinha outros capins ainda mais agressivos no entorno. A área era maior, então vamos juntar forças e fazer algo que está entre a restauração ecológica e o paisagismo. A gente ficou chamando isso de restauração paisagística, né? Esse é o talude que tem embaixo da casa, muito tomado pelas exóticas. Essa aqui é a turma que fez o projeto. E esse foi o dia que eu levei as sementes de Brasília para Belo Horizonte e acho que a atendente ali da companhia aérea farejou que tinha alguma coisa de diferente naquela mala, ficou bem intrigada com o conteúdo da mala. E depois a gente chegou lá na Moeda e foi fazendo a separação das sementes por poligonais, e a gente pensou também em misturas diferentes de sementes a depender do nosso desejo. Então, o que é necessário para fazer a restauração? O que é necessário para dar um toque paisagístico? Onde que a gente quer ter árvore? Onde que não? Onde que a gente quer abrir a visual, fechar? Que espécies eu quero distribuir homogeneamente? Que espécies eu quero distribuir na forma de manchas? Então, tudo isso a gente foi pensando, né, para fazer esse projeto. E tudo por semeadura direta, portanto, né? A Bárbara e o Alexandre aí com a mão na massa. Todo mundo botou a mão na massa, né, nessa semeadura. E aí eu vou mostrar umas fotos de antes, durante e depois para vocês. Isso aqui perto da porteira, antes tomado pela braquiária, né? Durante, no processo de semeadura. E depois, gente, olha, que nem dá para ver mais a porteira ali, né? Porque realmente a vegetação que a gente introduziu cresceu bastante. Aqui de novo antes e o depois. Aqui eu não tenho durante. Mas olha como a gente conseguiu alterar a paisagem e trazer de volta uma fisionomia muito mais parecida com o que tem no entorno, né? Aqui esse talude que fica no entorno de um estacionamento lá.
o antes e depois, pessoal. Antes, durante e depois. A gente sente que a gente está conseguindo devolver o sentido do nome Casa no Cerrado, né? Para essa obra. E, por fim, eu vou mostrar aqui um projeto do qual o professor Júlio Pastori é parceiro. Aqui, a ideia desse projeto surgiu a partir de um documentário longa-metragem, que foi idealizado pela diretora Dani Azul, de Brasília, e é a ideia de fazer a primeira rotatória de Brasília só com plantas nativas do Cerrado. Então, isso aqui é uma parceria com a administração do Plano Piloto, com o governo do Distrito Federal, com a UNB, na figura do professor Júlio, com a Amália Robredo, com a Rede de Sementes do Cerrado, que é quem oficialmente fez a adoção do balão, né, através do programa Adote uma Praça. Então, a gente teceu aí uma série de parcerias que vão culminar nesse jardim desse balão e nesse documentário que vai mostrar, então, muito desse processo de saída em campo em busca de plantas com potencial paisagístico e tal. E produção dessas plantas e todo o processo envolvido. Então, a gente escolheu o balão da 210-211 Norte, que fica em frente a uma escola-parque, e que antes tinha uma espécie de planta ornamental, que a gente substituiu por, a princípio, 33 espécies de capins, ervas, subarbustos e arbustos nativos do Cerrado. A maior parte das mudas produzidas pelo professor Júlio Pastori no viveiro da UNB, embora ele tenha participado também do projeto paisagístico em si, né? Não só a produção de mudas, mas da concepção paisagística. E aqui tem mudas também que foram produzidas pelo Claudomiro lá na Chapada dos Veadeiros. O plantio foi feito na forma de mutirão, um mês antes de eclodir a pandemia. E aqui fotos do desenvolvimento e do estabelecimento do jardim, que foi assumindo mesmo uma feição de um cerrado, de um campinho. Infelizmente, nós tivemos 2 episódios em que essas plantas foram arrancadas, quer dizer, as ervas e os arbustos, os capins foram deixados, mas as ervas e os arbustos foram arrancados e deixados no local. A gente nunca conseguiu descobrir quem fez ou por que fez, mas fato é que isso tem atrasado muito a expressão desse jardim como algo belo, florido, colorido, né, para que a população entenda melhor essa proposta paisagística. Por enquanto são os capins que estão lá, mas esse ano a gente entra de novo com novas plantas, esse ano a gente entra com placas e a gente vai insistir até ter um lindo jardim cerrado nessa rotatória. Mas ela já tem um caráter assim de cerrado que é bem bonitinho. A gente investe periodicamente em publicações, não é o nosso forte, assim, né? O nosso forte no sentido assim, o centro da nossa atuação, mas a gente busca, assim, publicar alguns dos resultados e das ideias que a gente tem. Essa foi uma publicação numa revista de Landscape Architecture chinesa, chama Landscape Architecture Frontiers, eu acho. Isso, Landscape Architecture Frontiers. E a gente chamou More Than Trees, ou seja, mais que árvores, né, o cerrado. Uma vez a gente saiu numa reportagem na revista argentina Jardín, que é uma revista bem tradicional lá, uma reportagem sobre a ideia de caçar plantas, né, plant hunting. Fora isso, a gente faz, sempre que possível, palestras e dá cursos e oficinas também. Agora, com a pandemia, isso ficou em stand-by, mas a ideia é a gente ir retomando isso com mais força a partir do começo do ano que vem, porque agora a gente abriu um ateliê escola na Chapada dos Veadeiros, com o projeto arquitetônico da Bloco Arquitetos, onde a gente vai promover, né, muitos cursos, eventos e oportunidades de aprendizado presenciais, mas algumas coisas online também. Então, em breve a gente deve ter novidades, tá? E esse ateliê escola, ele é um conjunto com a Casa Palicúria, que é a casa que os meus pais fizeram para si e para a família, também projeto da Bloco Arquitetos. Então é isso, pessoal. O meu site é www.jardimdecerrado.com. Caso alguém queira conhecer melhor algum desses projetos ou mandar uma mensagem. No Instagram a gente está como Jardins de Cerrado, vocês também podem procurar para dar um alôzinho, conhecer um pouco mais nosso trabalho. E por hoje é isso, foi o que eu preparei para trazer para vocês para a gente poder conversar.
tá? De novo, tá me batendo aquela insegurança, será que estão todos aqui? Será que eu caí tem 2 horas e não estou sabendo? Mas aparentemente não, então acho que deu tudo certo. Estamos aqui, Mari, muito obrigado, uma fala muito interessante. Eu acho que serve de inspiração, né? Além de uma oportunidade para as pessoas conhecerem o campo do paisagismo, serve de inspiração para a gente acompanhar uma caminhada de sucesso, né? Dentro da área de inovação também. Ô Mari, tem algumas perguntas que foram encaminhadas. Algumas... tá escrito aqui na pergunta, né? Mariana, excelente palestra. E aí a pergunta é: quais os principais desafios em compor um jardim com espécies nativas? Ô, Júlio, vale a gente responder junto ou tem que ser só eu? Acho que você pode falar e se eu ajudo aqui em Tá algum, bom. se eu lembrar de algum desafio, eu te ajudo. Olha, são vários desafios, né? Tem os desafios técnicos mesmo, porque apesar da gente já ter desmistificado muito essa ideia de que é impossível cultivar e tal, a gente certamente tem muito a aprender. Então, tem os desafios técnicos mesmo na hora da produção da muda, que substrato a gente vai usar, e coisas dessa ordem, né? Tem os desafios na hora da implantação, que também a gente já superou a ignorância inicial e estamos aprendendo continuamente, os desafios na hora do manejo, mas um dos desafios que é importante notar é o desafio da mudança cultural mesmo, né? Que tanto por a gente estar num processo de aprendizado, ou seja, a gente ainda tem muito que aprimorar na técnica e na linguagem para poder oferecer uma coisa linda, quanto pelo pioneirismo mesmo, por ser uma linguagem tão diferente no nosso contexto, que muitas vezes o público não está esperando encontrar aquilo, né? Então, a gente tem esse... E, por exemplo, mais difícil ainda a hora que a gente quer introduzir a estética da seca. Então, acho que tem os desafios técnicos, mas mais importantes são os desafios culturais, que é, nossa, mas realmente planta do cerrado no jardim, um jardim que seca, um jardim que muda tanto ao longo do ano, um jardim, né, Júlio, que a gente vai roçar completamente, ou quase completamente, antes da chegada das chuvas, ele vai ficar vazio, mas a hora que chover ele vai rebrotar todinho. Então, acho que a gente tem desafios de muitas ordens, assim, mas uma coisa boa que a gente já vê acontecer é o aumento do interesse do público por esse tipo de jardim. Então, não é todo mundo que quer, mas mais e mais, e isso, Júlio, você deve observar muito na universidade, provavelmente, né? Mais alunos interessados nesse... Muita gente deve te procurar, querendo aprender mais, ou querendo fazer estágio, ou querendo estar junto de algum jeito. Então, a gente vê que há um contínuo aumento de interesse de pessoas que querem, sim, um jardim de cerrado. Então, tem muitos desafios, mas parece que o caminho está bem aberto, né? Eu acho que sim, Mari. Eu acho interessante isso daí que você falou. A sua fala mesmo, né, dá mostra de um paisagismo diferente, né, de uma história diferente. Então, acho que enquanto o paisagismo não mostra para a sociedade que ele tem evolução, né, que ele tem assunto interno, ele não está ali, né, para fazer sempre a mesma coisinha fácil, né, assim, a cômoda, a resposta que a gente conhece, que a gente herdou, e, né, aquela mesma expectativa do paisagem talvez seja uma expectativa da área verde, sempre igual, com as mesmas plantas, com o mesmo jeito. Talvez uma expectativa que o paisagismo é uma expectativa furada, né? Não vai cumprir essa expectativa. Brasília não vai virar um jardim verde para todo mundo, não tem água, não tem recurso, não tem como. Então, mostrar que o paisagismo está buscando solução, e falas como a sua, né, trajetórias como a sua, acho que mostram para a pessoa que é um campo de inovação, é um campo de desenvolvimento, de pesquisa, de novas soluções, né, um campo vivo, né, em que está em jogo a construção de um novo jeito de ver beleza, né, de um novo jeito de atuar tecnicamente. E aí, acho que essa sua resposta, em vários momentos achei que você ia citar a questão do balão, né, porque tem esse balão, esse jardim piloto no centro da Asa Norte, e que ele, por esses motivos aí de terem arrancado, né, parte das flores, ficou mais a base de capim preservada, né, a base de gramíneas,
E agora a base de gramíneas secou como é normal e é de se esperar que se seque, né, no inverno. E é um grande desafio, né, ter um balão com capim seco, né, e quem está interessado em parar para prestar atenção nos tons do capim e perceber o desenho que está ali por trás, porque o público é pouco informado, né? Quando sai da bolha de discussão de paisagismo, sai da bolha das pessoas que estão interessadas nisso, o balão, como o espaço público, está aberto a todo mundo, as pessoas passam de carro lá, quantas pessoas percebem a proposta? Então, trazer essa discussão é interessante, né? As pessoas dão um retorno, a gente explica, e aí essa discussão mesmo vai movimentando o campo, né? Vai aumentando a importância, a discussão e a visibilidade de que paisagismo não é sempre a mesma coisa, não é sempre fazer do mesmo jeitinho, né? Sem grandes expectativas, só pela reprodução de um arquétipo. E aí isso entra numa coragem que a gente tem que ter, né, Júlio, de dar essa cara a tapa socialmente, assim, com experimentos, né? Porque a gente não faz um experimento na nossa casa, desenvolve ao máximo a técnica e um belo dia apresenta isso para o mundo. A gente está experimentando em praça pública, né? Então, a gente recebe comentários de pessoas, ai, que lindo, me sinto na Chapada dos Veadeiros, e a gente recebe comentários de gente que fala, ai, sinto muito que deu errado o projeto, né? O jardim morreu, né? Tá tudo seco, morreu. Então, bem interessante. Mas vamos ver o jardim brotar, né? A rotatória que a gente está falando fica na 410. Neste momento ela está roçada, completamente baixa. E dentro de 1 ou 2 semanas o processo de brotação do capim vai ser muito intenso e as pessoas que passam lá vão acompanhar esse renascer da rotatória. Vai ser bem legal, vamos acompanhar. Bom, vamos passar para uma próxima pergunta. Em uma comparação entre as espécies nativas e exóticas, qual delas, na sua opinião, possui maior limitação de implantação? Olha, eu acho o seguinte, se a gente pegar as coisas tal como elas estão hoje, de certa forma, é mais fácil trabalhar com as exóticas, né? Por quê? As mudas que são oferecidas nos viveiros, elas já passaram por muitos processos de melhoramento. Então, elas florescem mais cedo, a flor dura mais, elas podem ser mais rústicas, a depender da espécie. Mas já existem protocolos mais claros de produção para produzir uma muda de alta qualidade. E depois já existem protocolos mais claros de implantação, não? Então, se você usar tal NPK, você vai calcarear o solo, você vai irrigar assim, assado, você vai ter um resultado que é mais ou menos previsível. Você consegue quantificar em quanto tempo, mais ou menos, você consegue manejar essas expectativas melhor, porque é um campo mais conhecido. Então, é mais fácil, por um lado, com as exóticas. Por outro lado, muitas das exóticas com as quais a gente trabalha, elas demandam o quê? Uma correção do solo. E essa correção, vamos colocar correção entre aspas, por que entre aspas? Porque pode ser uma correção boa para certas espécies. Mas muitas vezes, a gente já viu, né, o Júlio tem grande experiência para narrar nisso, que essa correção pode favorecer algumas nativas, mas pode prejudicar outras. Ou favorece a expressão da nativa, mas encurta o tempo de vida. Então, o que a gente vai vendo? Que esse paisagismo convencional com espécies que demandam muita alteração de solo acaba sendo desfavorável para o próprio cerrado. A hora que a gente quer voltar com espécies nativas para esses canteiros, torna-se muito mais difícil, porque tem espécies de cerrado que não aceitam o calcário, não aceitam o excesso de nutrientes. Então, se a gente quiser trabalhar com solos mais naturais, respeitar mais a ecologia desses solos que a gente vai encontrar, se a gente quiser trabalhar com uma noção de poder reduzir, ou quem sabe até eliminar a irrigação, então a gente vai ver que as nativas oferecem muitas vantagens. Só que a gente tem um trabalho para fazer até ir mesmo lidando melhor com essas nativas, tendo protocolos mais claros. Então, a curto prazo, eu acho que a implantação das exóticas ainda está mais fácil. Mas a longo prazo, a hora que a gente colocar na balança, que a gente vai respeitar melhor a ecologia do solo, que a gente vai respeitar mais a ecologia da água, do clima e tudo mais, as nativas tendem a ir ganhando espaço. E eu costumo dizer
que a própria crise hídrica, que é uma realidade no planeta, é uma realidade no Brasil, ela vai tratar de colocar os jardins de cerrado no seu devido lugar nas nossas cidades, porque daqui a pouco não vai ter água para ficar irrigando o jardim. Ou ela vai ser muito cara, né? Então, quanto mais a gente for desenvolvendo um paisagismo que pode ser bem sucedido com menos irrigação, mais é um jardim do futuro, né? Que a gente está criando, porque infelizmente o futuro não tem água para gastar. Com certeza. Mari, bom, são algumas perguntas aqui. Vamos lá. Muito legal todas essas possibilidades de paisagismo utilizando o cerrado. Como as pessoas têm recebido a utilização das espécies nativas do cerrado? Tendo em vista, né, algo tão recente. Eu vejo dois grupos mesmo. Então, assim, o que eu já percebi na minha prática profissional? Chega um cliente para mim, que quer fazer um jardim. E aí eu convenço ele, não, vamos fazer um jardim de cerrado. Se isso não é um desejo autêntico do cliente, se é uma coisa que ele é convencido de fora para dentro, acaba não sendo um processo muito legal, porque tem desafios relacionados a esse jardim, né? Então, se o cliente já não tem aquele desejo autêntico, esses desafios acabam enchendo um pouco o saco. Por outro lado, mais e mais eu recebo contatos no escritório de clientes que querem essa abordagem. Eles falam, estou te ligando porque é isso que eu quero na minha casa. Eu quero cerrado na minha casa, eu quero os capins, eu quero as ervilhas. Então, gente, hoje eu realmente tenho um número de clientes bem razoável, chegam até mim com uma frequência boa, querendo especificamente essa abordagem, mesmo sabendo que ela não está completamente madura. Mas já entendendo, olha, já temos elementos suficientes para implantar um jardim de cerrado em casa e é isso que eu quero. Então, no geral, eu acho que a recepção é mais favorável que desfavorável entre os clientes que chegam a mim. Claro que isso é a minha percepção, é a minha bolha, é a minha realidade, que não diz ainda de uma realidade maior, mas de uma tendência de mudança nesse mercado do paisagismo, eu acredito. Tá certo. Parabéns pela palestra, Mariana. Muito interessante o uso de espécies nativas. Qual cuidado especial ou dificuldade de manejo, entre parênteses, né, manutenção, dessas espécies nativas em relação a outras espécies, né? Quais cuidados elas requerem de diferente na manutenção em relação às espécies tradicionais? Eu acho, assim, primeiro essa questão do solo mesmo, né, da gente evitar o uso de calcário, evitar o excesso de adubação. Eu acho que até o excesso de irrigação pode ser desfavorável, a depender. A gente já viu muito, né, Júlio, no Luiz Ribeiro, em algumas experiências eu vi, quando a gente chega a oferecer muito nutriente, muita água, às vezes a planta cresce muito, mas daqui a pouco ela tomba, né? Então a gente tem que respeitar um pouco esse tempo delas, assim, que elas são nativas de ambientes com menos nutrientes, né? Solos menos férteis. Então, uma dificuldade que às vezes a gente tem é justamente o cliente quer um jardim de cerrado. A hora que você chega, a casa dele já tem o solo, os canteiros totalmente alterados, calcareados, adubados. Então, como é que a gente faz? Porque a gente ainda não tem conhecimento suficiente para saber exatamente quais espécies vão topar esse solo. Então, você começa a introduzir umas que não vão gostar, etc. Então, tanto que no balão, a gente trocou o solo, porque a gente fez uma análise, né, Júlio? Viu que estava com fósforo lá em cima, que estava calcareado, que estava tudo. A gente tirou aquele solo, ou seja, o solo bom, adubadão, tal. A gente tirou esse solo e trocou por um latossolo vermelhinho, adubou o mínimo, né? Plantou e cobriu aquele solo e foi super legal. Então, eu acho que a questão do solo é o aspecto central do que ainda dificulta implantar um jardim de cerrado, que muitas vezes o solo não é mais adequado justamente por já ter sido corrigido ou melhorado. Né? Entendi. E não vimos nenhum sinal de deficiência, né, no crescimento das plantas. A gente usou terra de subsolo, que é uma terra estéril praticamente, né, com muito pouco de adubação orgânica, sem nenhum sinal de deficiência. Ao contrário que às vezes a gente faz jardim em solos calcareados, adubados, e aí sim aparece alguns sinais de deficiência, algumas plantas não conseguem viver bem.
foi incrível, não foi? Esses resultados iniciais que a gente teve ali no balão, é o que o Júlio está falando, estava tudo saudável, assim, né? E um solo pobre. Foi muito legal. Ótima palestra. Minha pergunta é, além da dificuldade de achar espécies, quais são as outras dificuldades de se firmar um projeto que tem como base as plantas do Cerrado? Eu acho que é necessário a gente ter muita transparência com os nossos clientes, sabe? Porque uma das grandes dificuldades é o manejo das expectativas. Né? Então, assim, você tem que ter muita transparência de falar, olha, quanto tempo é a expectativa para que aquilo cresça, como que vai ser esse processo, tem espécie que a gente conhece, tem espécie que a gente não conhece, então, assim, o que a gente nota muito, às vezes, é o manejo da expectativa, que as pessoas, a gente plantou balão, a pessoa, às vezes, quer, depois de 2 meses, já ver aquilo crescido, florido, colorido, mas não vai ser assim. Então, eu vejo um pouco, assim, é mais nesse aspecto, como é que eu posso dizer, psicológico, afetivo, emocional, que às vezes tem grandes dificuldades que a gente... E tem outros pontos dessa dificuldade que já foram abordados, né, Mari? Em outras respostas aí que você deu. Uhum. Quais os argumentos poderiam ser usados, né, para combater esse preconceito com relação à estética dos jardins na época seca? Já que a maioria escolhe o jardim convencional, né, pelos, né, valores tradicionais, né, um jardim verde, um jardim... Uhum. Olha, eu acho que, primeiro, é preciso propiciar uma mudança de olhar. Isso pode ser feito por foto, isso pode ser feito fazendo uma trilha, mas começar a mostrar a beleza da seca, porque ela não é tão difícil de ver, mas você precisa estar disposto, você precisa sair para isso, você precisa abrir seus olhos para isso. Na hora que a gente começa a ver, pô, que aquilo ali não é só uma coisa esturricada, é um capim que é dourado. No nascer e no pôr do sol, aquele jardim fica dourado como ouro, isso é super bonito, né? Mostrar que tem flores na seca e tudo mais. Então, eu acho que tem esse lado estético de mostrando mesmo, aí, pessoal, olha aqui, olha de novo. O Pete Aldorf, né, tem uma frase que ele diz, marrom também é cor, contra essa ideologia do jardim sempre verde, o jardim pode e deve mudar de cor. Agora, eu acho que, por outro lado, é importante também a gente trabalhar a importância da seca no contexto ecológico e hídrico do país, né, porque não é que no Cerrado não chove muito, no Cerrado chove quase tanto quanto numa floresta tropical úmida. Só que isso é concentrado em 6 meses. E nos outros 6 meses não chove tanto. Por conta dessa seca, as plantas, como é que fala isso? Criaram, né? Encontraram adaptações do tipo ter raízes muito profundas, ter folhas que são menores ou que não transpiram tanto, ou que são mais fininhas. Então, as adaptações à seca e ao fogo permitem que essas plantas, quando chove muito, favoreçam a infiltração da água no solo, então raiz profunda, etc., e não transpire muito. Então, é por conta da seca também que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. Olha que paradoxo. Porque se chovesse sempre o ano inteiro no Cerrado, as plantas seriam diferentes. Elas teriam folhas grandes, verde escuras, transpirariam muito, investiriam tanto em raiz. Então, a gente só tem água na caixa d'água do Brasil porque existe a seca no Cerrado também. Então, quando a gente vai revelando essas coisas, uma chavinha vai destrancando. Então, a seca não é uma vilã. A seca é uma amiga. Né? Então, a gente começa a olhar com outros olhos. A resposta para essa pergunta é mudança no olhar. Agora, como que a gente vai promover a mudança no olhar? Tem muitos caminhos. A gente está por aí. Ok, Mari. Acho que com isso a gente terminou... Ah, não, peraí, apareceu mais uma pergunta aqui. Se você ainda tiver disponibilidade para responder. Né? Parabéns pela palestra, muito interessante o tema abordado. Com esse novo conceito de paisagismo, como a demanda por mudas e sementes é suprimida? Ótima pergunta, né?
esse processo de procura e de oferta está se estabelecendo concomitantemente. Quanto mais as pessoas buscam, mais oferta vai ter, e quanto mais oferta ter, mais as pessoas vão estar à vontade para buscar. Hoje a gente tem 2 caminhos de acesso principais às sementes nativas no Cerrado, que é a rede de sementes do Cerrado, que comercializa sementes coletadas pela Associação Cerrado de Pé, que são os coletores da Chapada dos Veadeiros, que é uma galera associada àqueles projetos de restauração ecológica que eu mencionei antes. E tem uma empresa, que é a Verde Novo Sementes Nativas, que também comercializa sementes dessas espécies, às vezes em menores quantidades, porque na rede de sementes do Cerrado você tem que comprar uma quantidade maior, porque o público-alvo é a restauração ecológica. A Verde Novo Sementes Nativas também trabalha para o paisagista, então você encontra uma grande diversidade de sementes na quantidade que você quiser comprar. As mudas, mais e mais a gente está vendo viveiros na região do Cerrado que começam a oferecer mais essas coisas, né? Então, há um bom tempo já existe em Minas Gerais o viveiro Nativa Paisagismo, que produz coisas, e no interior de São Paulo também tem umas experiências, mas elas ainda são poucas e pulverizadas, assim, ainda tem uma oferta relativamente inconsistente, no sentido assim, tem uma época que tem muito de uma coisa, mas depois não tem tanto. Então, esse é um mercado que está se estruturando. A gente está abrindo um viveiro agora em Brasília, chama Aldama, e está abrindo ainda, a gente ainda não está recebendo grandes pedidos, porque a gente está nessa fase de estruturação, mas em breve, para os próximos meses ou no próximo ano, a gente vai ter um viveiro de mudas para oferecer, só que é uma coisa, a gente não vai oferecer só a muda, a gente vai oferecer muda, implantação e manutenção. Então, na prática, a gente vai oferecer jardim plantado, mas é um serviço que vai passar que o público vai passar a poder contar em breve. Mas, uma vez que a gente vai desmistificando os aspectos técnicos e mostrando que tem mercado, a tendência é que mais e mais viveiros vão também abraçar essa ideia, a princípio talvez timidamente, mas depois... Em Brasília também tem mais algumas experiências, então hoje em dia já dá para encontrar muda, ainda não é muito, mas já dá para encontrar alguma coisa. Então, mas eu acho que é um campo em expansão, quem aí se animar a criar um viveiro, eu imagino que vai haver mercado para essas plantas, que já há mercado para essas plantas. Excelente, Mari. Muito obrigado pela palestra. Eu adoro ouvir suas falas e sempre inspirador. E acho que foi muito rico também da parte técnica, para quem acompanhou, acho que teve uma visão de novas possibilidades dentro do paisagismo, mas também chegou na lupa de alguns detalhes técnicos que dão um gosto a mais, né, para o que está sendo falado. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, e agradeço a participação do público e da professora Jordana pelo evento. Bom, Júlio, eu quero agradecer novamente o convite da FAV, né, da professora Jordana, sobretudo o seu, e celebrar aqui mais uma vez nossa parceria e as boas coisas que a gente já fez e ainda pode fazer juntos. Agradecer o público que assistiu ou que ainda vai assistir, e vamos celebrar o Cerrado, que ele merece toda a celebração. Obrigada. É isso, Maria. Obrigado.